Estão vendo aí, né? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar conteúdo novo. Esse conteúdo... Bom dia, Vitor. Esse conteúdo é um conteúdo importante. Não que os outros não sejam, mas esse daqui é um dos mais cobrados no Enem. Vocês que vão prestar o vestibular no próximo ano, como treineiros, vocês podem se deparar com essa situação de reações orgânicas e ficar perdido. Isso que é o que a gente não quer. Quero que vocês tenham base. A gente tem que trabalhar para isso, né, Saulo? Tá vendo ali, ó? É muito básico, Saulo. A ideia é básica, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Tem algumas regrinhas, tá? Eu preciso que vocês fiquem bem atentos. Lembrando que essa aula está sendo gravada. Fiquem bem atentos no que eu vou postar para vocês. Professor, o que é diastereoisômero? Diastereoisômero, Maria Rosa, são estruturas que também têm carbonos assimétricos, porém, as imagens não são especulares. O que é isso? As imagens vão encaixar, vai ter encaixe na imagem. Se você dá um giro de 180 graus em uma parte da imagem, ela vai encaixar na outra e vai haver sobreposição. Isso é um diastereoisômero. Então, é uma classe que nós temos dos isômeros, né? Nós vimos os enantiômeros, diastereoisômeros é justamente a imagem que encaixa. Se tem assimetria, né? Ou seja, se tem carbono assimétrico, se eu fizer um giro de 180, eu encaixo. Isso não acontece, Maria Rosa, nos enantiômeros, né? Que justamente é o que tem a imagem especular. Os enantiômeros, mesmo que você der um giro de 180, 360, você não vai conseguir encaixar. Isso é fato. Se não encaixa, é enantiômero. Se houver o encaixe, você gira a imagem, você consegue encaixar. E aí nós temos um diastereoisômero. Ok? Vamos aqui, continuando o que eu tinha falado para vocês. Então, eu vou espelhar para a gente não perder tanto tempo. A Ana Carolina entrou agora. É um slide bem curto, tá? Tem algumas informações bem como é que eu digo? Bem sucinta, dá para entender facilmente. Tá? É um conteúdo não tão complicado, até porque ele leva muito fundamento que nós já trabalhamos anteriormente. Tá? Então, deixa eu sair aqui da minha cozinha maravilhosa, né? Deixa eu sair aqui da cozinha. Porque eu vou precisar usar o quadro de vez em quando. Não, mas agora eu não vou usar, não. Vou deixar aqui para espelhar, para não perder mais tempo. Vamos lá. Rapaz. Tá aqui, cadê? Pronto. Vamos lá. Tá aqui. Vocês já estão visualizando isso daí? Não dá para visualizar? Ela tá preta, professor. Ainda tá, Alan? Agora sim. Pronto. Então, gente, as reações orgânicas, elas são classificadas em 4. Reação de adição, reação de eliminação, substituição, oxidação, aliás, são 5, perdão, e a polimerização. Essa polimerização a gente vai trabalhar ela bem rapidinho mesmo, até porque nosso tempo já está bem apertado, né, nossa última prova, eu não vou jogar esse monte de coisa, óbvio, calma, gente, não se desesperem, não vou jogar esse monte de coisa, eu quero só que vocês conheçam. Eu estou pensando no Enem, tá? No Enem. No próximo ano, obviamente, que a gente vai trabalhar com mais espaço, com mais tempo, né? No próximo ano, se Deus quiser, vai estar tudo normal, e eu vou relembrar muita coisa que nós trabalhamos, tá? Para poder juntar tudo e fazer aquele bolo perfeito. Então, nessas reações orgânicas, minha garganta tá daquele jeito. Nós temos os tipos que eu falei para você, ó. Observe essas reações, fique de olho como é que funciona. Porque nós temos as chamadas incisões, ou cisões, né? Que vem a ser isso, professor, cisão. Cisão é a quebra, a ruptura, né? Eu vou quebrar a molécula, e aí vou ter relações com os 2 elementos, ou 3 ou 4 elementos formadores de uma molécula. Então, nós temos cisão homolítica, homo igual. Na cisão homolítica, vai ocorrer a ruptura da ligação e vai ter a divisão daqueles elétrons por igual, né? Então, forma o que nós chamamos de radicais livres. Os radicais livres, vocês que são da academia aí, a boa maioria já conhece, né? Vamos malhar para evitar os radicais livres, vamos tomar aqueles sucos detox, né? Para evitar
justamente esses radicais livres. Mariana Daniel, deixa eu tirar minha cunzinha mesmo aqui, porque ela está atrapalhando, está ficando a imagem meio lenta, né? Deixa eu tirar daqui. Deixa eu ver. A gente quer inovar um pouquinho, eu não sou tão tecnológico assim, né? Pronto, voltou para a realidade. A realidade é essa. Então, voltando aqui, note o que, é que vai acontecer nessa reação. Veja, ó, nós temos ali. Foi muito rápido, né? Eu vou voltar, ó. Você vai notar que vai sair esse cloro, e esse cloro vai fazer parte agora dessa molécula, né? Ó. E o hidrogênio vai estar aqui formando um ácido clorídrico. Veja aí, ó. Opa! O que foi que nós fizemos aí? Voltando, foi o que nós fizemos? Nós fizemos o quê? Uma substituição, né? Ó. No caso aí, o hidrogênio substituiu, o cloro substituiu o hidrogênio e vice-versa. Né? Houve uma substituição. Né? Então, no caso, ou troca de hidrogênio pelo cloro, enfim. Vocês notam que a ruptura que existia aqui dos dois cloros, deixa eu voltar, ó, é que nós chamamos de cisão homolítica. Eu rompo bem no meio, eu fico com esse cloro aqui e esse outro. Né? Então, vai dividir no meio os átomos que os ligam, né? As ligações existentes. Então, eu fico com o meu elétron, fica com o teu. Então, a gente forma o radical e nós precisamos fazer aí a junção. Nós precisamos nos unir a outros elementos para podermos estabilizar. Isso é o que acontece com os CFCs, que é da parte de química ambiental, onde os CFCs é justamente clorofluorcarbono, onde o cloro vai reagir com a presença da luz. Você fez aqui o desodorante, né? Ele já joga, vai para a atmosfera ali e tal, chega lá na troposfera, ele vai receber os raios ultravioleta. Os raios ultravioleta vão romper essa ligação, transformando o que nós chamamos de radicais livres. Esses radicais livres, no caso os cloros, eles vão atacar todos os ozônios. Ataca o ozônio, transforma o ozônio em um oxigênio. O oxigênio, ele não é capaz de impedir a entrada dos raios ultravioleta. E vai haver a formação do que nós conhecemos como buraco na camada de ozônio. Tá? Então, é uma reação desse tipo aí, tá ok? Então, veja aí a troca acontecendo, no caso, uma substituição, tá? Uma substituição, então veja aí, ó. Reação de substituição é quando um átomo ou grupo de átomos é substituído por um radical de outro reagente, né? Então, esse radical foi justamente porque nós quebramos a molécula por igual e ela atacou aquela mais próxima para poder se estabilizar. Então, nós vamos, inclusive, ver essas palavrinhas de ataques nucleofílicos e ataques eletrofílicos. Professor, qual é a diferença de um ataque nucleofílico para um ataque eletrofílico? Crianças, quando eu digo que o composto é nucleófilo, eu estou dizendo que ele é rico em elétrons. Então, geralmente, para você classificar um nucleófilo, você vai ver aquele composto que tem sobra de elétrons, né, que tem ligações duplas, que tem a presença de muitos elétrons próximos ali da sua nuvem eletrônica. Então, esses são ricos em elétrons. O que são pobres é que perdi elétron, quebrou, formou, por exemplo, o que nós chamamos de carbocátions. Professor, o que é um carbocátion? Você está falando algumas expressões que eu não conheço. Carbocátion é quando, por exemplo, eu vou escrever bem aqui no quadro, né, ó, você tem bem aqui essa molequinha aqui, tá, ó, CH3, aqui também, CH3, alguém está pedindo para entrar, vamos lá, quem é? Nicole. Então, ó, CH3, mais alguém pedindo para entrar. Orleane. Então, veja, ó. E aí eu tenho alguém que vai tirar, vamos fazer aqui a mesma reação, dos dois cloros aqui, ó. Os dois cloros, quando rompem, ele vai formar aqui uns radicais. Esse radical vai tirar esse hidrogênio aqui. Quando ele retira o hidrogênio, ele forma o quê? Ele forma um ácido clorídrico, né? Forma um HCl, se juntou, não foi? E esse cara que sobrou, ele ficou deficiente de elétrons. Então, ele é representado dessa maneira, que eu vou colocar aqui no colchete, ó. Ele é representado assim, ó. Vai estar um positivo aqui, ó. Esse positivo, crianças, é para indicar justamente que esse cara está instável, né? Que esse cidadão aqui, ó, ele precisa se estabilizar. E como é que ele vai estabilizar? Com a entrada desse novo cloro. O cloro que sobrou lá vai entrar onde foi rompida a ligação do hidrogênio. Então, esse rapaz aqui, ó, é o nucleófilo. Aliás, nucleófilo é esse, desculpa, eu confundi. Nucleófilo, aqui, ó. Esse é o eletrófilo.
né? Ah, professor, mas eletrófilo tem a ver com elétron. Tem, mas é deficiente em elétron. Ele precisa de alguém para poder se estabilizar. Então, ele é o eletrófilo. Então, nucleófilo, eletrófilo. E isso é uma reação de substituição, tá? Parece estranho, mas não é. Vocês vão ver agora nesse desenvolvimento aqui, ó. Essa reação que aconteceu no início aconteceu porque nós temos a presença de calor, né, ó, e luz. Então, vai haver o rompimento aqui, rompe-se, né? Cadê um lápisinho aqui para poder escrever? Vai romper essa ligação. A ligação vai romper aqui, ó. Ela pode atacar qualquer um desses hidrogênios, tá? Ó, qualquer um deles. Lá na representação está atacando aqui em cima, né? Então, vai quebrar essa ligação aqui. E aí, o cloro vai protonar, vai retirar para ele o hidrogênio, né? Para ele poder se estabilizar, até porque eles se separaram, né? Separei a molécula Cl2. Se separou e aí produziu aqui, ó, o que nós chamamos de aleto de alquila, né? Onde eu vou ter a presença de um halogênio ligado a uma cadeia carbônica. Anote aí bem do ladinho, aleto de alquila. Halogênio ligado a uma cadeia carbônica. Halogênio ligado a uma cadeia carbônica é conhecida como aleto de alquila, ok? Então, veja aí o processo, a reação, né? Ela aconteceu dessa maneira, quebrou, retirou aqui o hidrogênio, e o outro vai entrar, vai atacar, porque aqui ficou positivo, aqui formou um carbocátion, temos carbocátion secundário, e nós temos esse daqui, que é terciário, né? Segue aquela mesma regrinha, carbocátion primário, o que é? É o carbocátion está ligado a um único carbono, secundário está ligado a 2, terciário está ligado a quanto? A 3. V o positivo é formação de um carbocátion, tá? V o positivo, formação de um carbocátion. Vamos prosseguindo aqui. Deixa eu apagar. Ou como eu queria estar em sala de aula com vocês nesse conteúdo. Vocês nem imaginam. Então, veja aí, nós temos um alceno agora, né? Ó, temos um alceno. Né? Aqui nós temos uma reação de substituição. Aqui nós vamos trabalhar com a chamada adição. Porque a adição é justamente o rompimento de uma dupla e trabalhar com a ligação sigma. Então, aliás, com a pi, perdão. Eu vou romper a pi, ó, vai quebrar aqui, ó. Rompeu a pi. Óbvio que aqui também vai ver o rompimento. E aí vai adicionar esses dois elementos. Não vai mais fazer substituição. Eu vou conseguir adicionar. Então, veja como é que funciona, ó. Veja como é que funciona. Repetindo aqui, repetindo, ó. Rompi a pi, rompi a ligação simples aqui entre os dois cloros. E o que vai acontecer? Eles vão ser adicionados à molécula. Resumindo a ópera. Eu vou sair de uma cadeia saturada para uma cadeia insaturada. Vou fazer o processo contrário, tá vendo, ó? Quebrou a dupla, formou possibilidades de novas ligações. Então, aqueles cloros não vão abstrair mais hidrogênios. Eles vão fazer parte da molécula, e isso chama-se reação de adição, tá? Isso chama-se reação de adição. Então, veja aí, ó. Reação de adição é quando duas ou mais moléculas, reagentes, formam uma única como produto. Então, é o quebrar realmente uma insaturação. Caso uma dupla ou uma tripla, ocorre o seguinte: vai ocorrer isso também na tripla. Mas para isso nós temos que observar o seguinte: se eu tenho quantidade molar para poder fazer a adição. Olha para cá para o meu quadro novamente. Cadê? Pronto. Se eu tenho isso daqui, ó. Eu vou botar uma cadeia tripla. Aí, ó, tá aqui, ó. Tem uma tripla aqui. E eu vou colocar 2 cloros. Né, ó, vou botar 2 mol de cloro. Se você for observar, quando você se depara com uma cadeia tripla, né, de ligação tripla, e você notou que aqui é uma adição, porque como é que eu vou saber que é uma adição, professor? Ora, porque na adição eu vou trabalhar com insaturação. Na substituição não tem isso, né? Então eu vou trabalhar com insaturação, com cadeias duplas ou triplas. Então veja, aqui eu tenho quantas moléculas de cloro, crianças? Eu tenho 4, não tenho não, ó. 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 moléculas de cloro. O primeiro passo, o que é? O primeiro passo é transformar essa cadeia aqui, tripla, em uma cadeia dupla. Então, como é que eu faço, professor? Eu vou romper aqui uma das pi, porque vocês sabem que na cadeia tripla nós temos 2 pi, não é? Então, eu rompo uma das pi e vou produzir isso daqui, ó. Produzir assim, ó.
um hidrogênio, tá aqui, não tá? Cada um tem um hidrogênio, mas vai entrar quem? 2 cloros. 2 cloros entraram. Por que, professor? Quem entrou? Ora, eu tenho 4 moléculas aqui de cloro. Tenho 4 moléculas. Isso é sinal de que eu ainda consigo reagir com mais 2 aqui, ó. Eu consigo fazer a reação com mais 2 moléculas de cloro, porque sobraram. 2 foram para cá, e agora eu vou fazer um novo rompimento. Eu vou romper uma nova molécula, uma nova ligação pi. Rompi aqui, ó. Vai haver o rompimento dessa daqui também. E aí, no final, é o meu produto. Gente, quando você observa isso aqui, essa quantidade molar vai indicar o que está dizendo aqui nessa classificação no slide. Está dizendo que eu vou chegar num único produto, né, de cadeia insaturada, né? Isso, eu vou chegar em ligações simples. Eu vou quebrar a dupla e tripla e vou formar ligações simples. Esse é o produto principal de uma adição. É sair de insaturações para uma cadeia saturada. Tá? Então, veja aqui, ó. Vou adicionar os 2 outros cloros aqui, ó. Rompi a pi e vai ficar assim, ó. Ligações simples agora, ó. As 4 ligações. Os 2 hidrogênios, né? Posso colocar do jeito que estava aqui. Os 2 cloros que eu tinha adicionado no início. E esses últimos agora que foram adicionados. E isso daqui é o meu produto final. Mas aí a Maria Rosa vai me perguntar, professor, mas se só tivesse 2 cloros, eu conseguiria chegar nesse produto final? Não, Maria Rosa. Caso fosse a sua pergunta. Eu pararia aqui na ligação dupla, eu não consigo mais. Por quê? Porque eu não vou ter mais isso daqui, não é? Ó, ela para aqui. Tá? Então, você vai ter que ficar muito ligado aqui na questão da molaridade dos reagentes. Na molaridade dos reagentes. Vocês estão vendo aí embaixo? Opa, diga. Tu pode repetir essa parte? Posso sim. Aqui, ó, eu terminei aqui porque eu tinha 4 mols. Ó, 4 moléculas de... Tá vendo? Ó, 4 moléculas, né? 2 vezes 2, 4. 4 moléculas de cloro. Então, eu continuei, ó. Ainda sobrou 2, ó. Tá vendo? Sobrou 2 cloros. Aí, rompi de novo a pi e continuei chegando aqui praticamente no alcano, ou aleto de alquila que eu falei para vocês, que são ligações simples. Não é verdade? Se eu não tivesse S2 aqui, ó. Se não tivesse esse 2, eu só teria 2 cloros para trabalhar na adição. Então, eu pararia aqui, Alan, ó. Eu ia parar aqui, eu não prosseguiria para ficar com ligações simples. Por quê? Porque eu não teria mais reagente para poder adicionar lá na molécula. Então, esse fator aqui, ó, é importantíssimo você observar a questão do balanceamento da reação onde for acontecer, tá? A quantidade que eles possuem é que vão derivar lá no final, que vai ser o nosso produto. Eles vão estar presentes no nosso produto. E uma coisa importante é que na adição você não tem um subproduto. Por quê, professor? Porque eu estou adicionando todos eles na molécula. Não estou retirando para entrar alguém, como nós vimos lá no começo, substituição. Eu estou adicionando todos eles. Tudo bem? Deu para entender isso daqui? Se você tem quantidades para adicionar, você vai continuar adicionando até chegar no produto final. Se não, você para aqui mesmo ao seno, tranquilamente. Não vai estar errado de jeito nenhum. Tá ok? Informação privilegiada isso daí, viu? Outra reação. Alan, deu para entender? Alguém tem alguma pergunta sobre isso daqui? Deu certo, professor. Obrigado. Se precisarem, diga, professor, dá para repetir? Tranquilo, aqui não tem essa, vocês me conhecem. Então, bora voltar aqui. Professor, esse processo é o que vai formar o isômero? Como é? Não entendi, repete, por favor. Esse processo que o senhor colocou é o que vai gerar o isômero? Na verdade, não é mais isômero. Esquece isômero aqui, tá? Não tem mais isomeria aqui. Aqui é a reação, tá? Por isso que o nome são reações orgânicas. Lembra lá das inorgânicas? É síntese, análise, simples troca, dupla troca. Lembra delas? Nós também temos aqui nas orgânicas. Só que essa, nós vimos a primeira, a substituição. O que é que vai produzir na substituição? Eu produzo um produto orgânico e inorgânico. Nós vimos que o cloro tirou o hidrogênio, virou um ácido clorídrico, né? E produziu uma outra cadeia quando ele tirou o hidrogênio, né? Um haleto orgânico, que foi o cloro que entrou e formou a cadeia, não foi um CH3, não é isso? Então, aí não tem mais isômero pH, tá? Não tem mais isomeria. Aí é só um tipo de reação, tá acontecendo um tipo de reação. A primeira eu substituí.
tirei um hidrogênio e entrou um cloro. Foi uma substituição. Você vê que a molécula permanece a mesma estrutura, não fica dupla nem tripla, permaneceu a mesma estrutura. Nessa da adição, o que é que nós vamos fazer? Para eu poder adicionar alguém, eu vou ter que romper ligações π. E eu só tenho ligações π em duas estruturas, nas duplas ou triplas. Então, quando você se depara com ligações duplas ou triplas, você não vai conseguir substituir. É isso que eu estou querendo dizer. Ó, é isso que eu estou querendo dizer. Deixa eu apagar aqui. Se você tem isso aqui, PH, você tem isso aqui, o metano, né? E você quer reagir o metano com isso aqui, com esse halogênio, eu pergunto, eu vou conseguir adicionar essas duas estruturas aqui? Não consigo. Por quê? Porque o carbono está totalmente completo. Não é verdade? Então, o que é que eu faço? Nós sabemos que esse bromo aqui, ele vai se dividir. Ele está dividindo a ligação, tá vendo? Ó? Quando eu quebro isso daqui, eu estou fazendo o que nós chamamos de cisão. É a cisão homolítica. Homo igual, né? Então, vou romper por igual. Então, o que é que acontece, PH? Esse bromo pode tirar qualquer um dos hidrogênios aqui. Quando ele retira, quebrou a ligação, retirou, ele vira um ácido bromídrico. Ó. Tá vendo? Isso daqui é o inorgânico que eu falei para vocês na substituição. Ele virou um ácido bromídrico. Então, o que é que ele deixou aqui para nós? Ele deixou um carbocátion, que está assim, ó. É um carbocátion considerado primário. Esse carbocátion está doido para ser atacado por esse bromo aqui, ó. Que esse bromo, ele tem muito elétron, né? Porque quando separou, ele ficou com os elétrons dele. Tem 7 elétrons ali. Então, o que é que ele faz? Ele vem e ataca aqui, ó. Quando ele ataca, ele vai fazer parte agora da molécula. Então, nós temos o produto assim, pH, ó. O bromo, hidrogênio, 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 mais o que foi formado inicialmente. Então, isso composto. Aqui é o meu produto. Oi. É falar um novo composto. E isso forma um novo composto. Então, ó, é porque você falou isômero, é verdade. Mas, por exemplo, não posso dizer que eles são isômeros, né? Porque aqui não tem bromo, não é verdade? Uhum. Né? Então, ele forma um novo composto. Mas veja só, esse composto aqui é orgânico. Esse é orgânico. E esse não é. Esse é o inorgânico. Então, são indícios que vocês têm que ter para poder fazer essas classificações, porque só substituição produz dois produtos. O que eu preciso, que é o principal, que é justamente esse orgânico, onde ocorreu a substituição, e o inorgânico, que é o fator de substituir, que só vai substituir quando eu retiro alguém. Houve a retirada e outro alguém fez a substituição do que saiu. Tá? Já na adição é diferente. Na adição, eu vou trabalhar tudo isso aqui de formação de um novo composto, como você acabou de falar para mim, formação de um novo composto, mas eu vou utilizar rompimentos com ligações π. Então, se você tem isso aqui, vou colocar só a dupla mesmo, tá? Se você tem isso aqui, pH, vou voltar para o bromo. Tenho dois bromos. Tem hidrogênio aqui, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Você nunca pode fazer isso. Ah, então aqui é fácil. Eu vou tirar aqui o hidrogênio, vai virar o ácido bromídrico. E aí, no final, eu vou e coloco o bromo aqui onde ele saiu. Vou colocar o bromo aqui. E aí eu digo que aqui tem o HBr. Não faça isso jamais. Nunca, nunca é possível fazer, não é possível fazer substituição quando eu tenho cadeias saturadas. Eu não consigo, nem com dupla, nem com tripla. Não consigo fazer a substituição. Então, isso aqui está errado. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão adicionar esses dois caras aqui. Aqui vai ocorrer uma adição. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, a insaturação. Tenho dupla ou tripla. O que vai identificar, o que vai produzir é a quantidade molar que eu vou ter aqui. Especificamente aqui nessa molécula, nós só temos uma, não é? Ó? Só temos uma de Br2, não é isso? Então, o correto a fazer é isso aqui, ó. Não vou tirar ninguém. Pelo contrário, eu vou adicionar, eu vou somar. Eu vou quebrar a molécula aqui, a π, e vou quebrar a sigma aqui naturalmente. Então, o que que acontece? O que que vai ser aqui, ó?
Vai formar ligações simples, né, ó. Quebrei a pia estava bem aqui, ó. Quando eu quebrei, é como se fosse uma ponte abrindo, ela faz isso, ó. Então, agora eu tenho valências para novas ligações, né? Então, o que vai acontecer? Os hidrogênios vão permanecer onde estão. Hidrogênios estão onde estão, ó, normal. E vai entrar os bromos. Esse é o produto final. Eu não tenho subproduto, como nós vimos lá na substituição. Esse é o produto final. Então, como é que vocês podem encontrar isso no Enem? Ele vai querer saber qual o produto final da reação entre um eteno e bromo. Você vai mostrar que ele formou aqui um aleto de alquila. Tá? Aleto de alquila. Aleto de alquila. O que é aleto de alquila, professor? É a presença de halogênios, né? Ó. Inclusive, esses halogênios aqui vai representar agora que eu vou mostrar para vocês, que são chamados halogênios vicinais. O que é isso, professor? Halogênios vicinais são halogênios que estão paralelos. Eles podem estar paralelos aqui, ó, ou podem estar paralelos aqui embaixo. Eles podem reagir entre eles e voltar para aquela dupla ligação. Isso chama substituição, eliminação, que eu vou mostrar para vocês agora. PH, deu para entender isso aqui? Essa partezinha final? Sim. Deu para compreender? Ok? Então, vamos prosseguir. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês... Oi, diga. O Vitor fez uma pergunta, se nesse processo de substituição, o elemento químico que vai ser incorporado no outro, ele precisa ficar só em cima, ou ele pode ficar em cima, embaixo, do lado? Pode ficar em cima e embaixo, não tem problema. Nesse caso aqui, ó, naquele metil que eu fiz, né, naquele metano, qualquer hidrogênio ele pode atacar, tá? Mas vocês vão ver ainda na substituição que existe uma regra chamada ortoparadirigentes, né? Ortoparadirigentes e metadirigentes, onde isso só vai acontecer, porque eu estou falando de alcanos, né? Ó, falando de cadeia aberta, mas só vai acontecer quando estiver falando de um aromático, tá? No aromático é que eu vou mostrar para vocês quem vai mandar na substituição, onde vai ser. Se vai ser na posição orto, se vai ser na posição meta, se vai ser na posição para. Aí nós vamos ter que conhecer esses elementos, tá bom? Então, a tua pergunta foi boa, mas a gente vai chegar lá ainda, tá? Então, especificamente aqui na cadeia aberta, em qualquer um. Qualquer hidrogênio que estiver perto dele, ele vai tirar. Mas nós vamos ver aí as preferências quando estiver falando de Markov-Nikov, tá? Lembra de Markov-Nikov? Lembra, PH, lá das nossas aulinhas lá do MED? Eu falei de Markov-Nikov. Não sei se você vai lembrar, mas tudo bem. Se não lembrar, a gente vai ver agora. Veja aí a eliminação, ó. Olha o que está acontecendo, gente, ó. Aqui eu tenho ligações simples, né? Ó. Aqui eu tenho o álcool, não é verdade? O que acontece com essa molécula de álcool? Ela vira o quê? Vira água, tá vendo? Ó? Ela vai protonar, a hidroxila retira o hidrogênio aqui, ó, e aí vai voltar para uma ligação dupla. Tá vendo, ó? Voltou para uma ligação dupla. Então, eu saí de uma simples e voltei para uma dupla. Esse é um processo de eliminação. Eu eliminei moléculas da cadeia para poder produzir alceno. Se eu quiser produzir alceno, eu posso fazer isso com álcool. Eu vou fazer a desidratação, vai retirar, vai formar água, e aí eu vou ter o alceno, que é o meu produto orgânico. Vou repetir o processo aí, ó. Estavam juntinhos, ó. Juntinhos apaixonados, e de repente aí ocorreu essa ação de retirada e transformação de água. E a dupla formou, porque quando eu rompi aqui, ó, a ligação, a dupla faz isso, ó, para poder estabilizar os carbonos. E aí eu tenho a formação de alcenos, tá? Tem a formação de alcenos aí no processo de eliminação. Nesse caso aí, ó, ocorreu a saída de água do etanol. Isso chama-se desidratação de álcool, que eu vou falar para vocês também, que existe 2 tipos de desidratação. Se quiser anotar, é bom. Nós temos a desidratação chamada intramolecular, que é na própria molécula. Ó, tá vendo? Ó? Aqui é uma desidratação intramolecular, que na própria molécula eu fiz a molécula de água sair. Né, ó, no próprio álcool eu consegui fazer essa desidratação. Então, isso aí é considerada como uma desidratação intramolecular, que é dentro da molécula. Na molécula eu fiz isso. Então, o processo final é esse, da água sendo produzida. Mas eu tenho a da intermolecular. O intermolecular é quando eu pego 2 álcools e reajo. Nessa reação entre eles vai haver a produção de água,
Mas o meu produto final, sabe qual é? É um éter. Meu produto final é um éter. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Ainda hoje não, que eu preciso só que vocês tenham o primeiro contato só com isso daqui. Depois eu vou aprofundar. Então, veja, ó, reação de eliminação é quando uma molécula são retiradas, né, 2 átomos ou 2 grupos de átomos, sem que sejam substituídos por outros. Retirei, e aí eu produzi um alceno. É como se estivesse voltando para cá, né? Não, ó. Né, ó, como se estivesse voltando para cá. Porque ele quer que a gente volte, que a gente represente como final ligações simples. Mas ela saiu de onde? De uma dupla. Então, a eliminação é um processo contrário à adição. Já é outra coisa que fica fácil de lembrar. A eliminação é contrário à adição. Lá na adição, eu rompi a pi para poder ter ligações simples no final. Na eliminação, eu fiz o contrário. Eu eliminei elementos para poder produzir ligações duplas no final, que no caso aí é o que aconteceu na formação desse alceno, tá ok? Um dos pontos principais disso daí é que a reação ela vai acontecer em meio ácido. Nós estamos trabalhando com álcool, por exemplo, ela pode acontecer no meio alcoólico ou na presença específica de uma base, tem que ser uma base forte, mas nós vamos ver que o ácido também facilita esse desenvolvimento, tá bom? Gente, tudo isso que eu estou falando tem lá no nosso material, tá? Tem lá no nosso material, vocês podem dar uma lidinha para aumentar a cancha, né, para ter mais substância, como diz no interior, em relação a esse conteúdo. Esse conteúdo é importantíssimo, gente. Principal reação de substituição, agora vamos lá. Vamos voltar para a substituição diretamente. Nós temos substituição aí de alcanos, temos o benzene e seus derivados, né, temos os aletos de alquila que nós falamos, né, e nós temos os de álcool. Né, isso é a questão da substituição. Temos as carboxílicos que nós vamos ver também, que é chamadas acilação. Né, então, vamos lá, vamos por partes. Ó. Halogenação de alcanos é quando substituímos um ou mais átomos de hidrogênio de alcano por átomos de halogênio. Foi o que nós fizemos aqui. Né? Então, tem aqui, ó, tem o cloro, vai utilizar luz, tem calor, ele retirou um dos hidrogênios, um dos cloros, não esquece. Um dos cloros rompeu aqui a ligação deles, ó, pela presença de luz. Houve o rompimento. E quando rompe, ele diz assim, vem cá, menino, eu te quero, bora embora. Não, não posso. Pode sim, sou mais eletronegativo. Aí, quando ele retira isso aqui, ó, esse cara vai ficar solitário, sozinho, triste, pobre, eu sou pobre, eu tô positivo, me ataca, negativo, me ataca. O negativo vem aqui, ó, pá, atacou. Entrou lá na estrutura e formou a aleto de alquila que nós vimos aqui, ó, né, que seria o chamado clorometano. Se quiser anotar o nomezinho dele, pode anotar. É o clorometano, né? O cloro ligado ao metano. E aí nós teremos um subproduto que é o ácido clorídrico. Então, se te perguntarem lá na prova, te perguntarem lá no Enem, se numa substituição apresenta um elemento inorgânico, vocês vão marcar que sim. Sempre terá um elemento inorgânico, ou ácido ou água. Ou ácido ou água. A água, gente, é considerada um composto inorgânico, para quem não sabe. Então, quando você faz esse processo de retirada, né, ó, uma substituição, você vai ter um subproduto, e esse subproduto tem que ser representado. Se você está fazendo a UEMA e vai fazer uma reação de substituição, coloca só o orgânico e não coloca o inorgânico, você perdeu a questão. Tem que colocar CH3Cl mais HCl. Se colocar só o CH3Cl, a bancada vai cortar a tua questão facilmente. Você perdeu uma questão, tá? Porque é um produto. O produto tem que ser representado, ok? Prosseguindo, ó. Halogenação de alcanos é uma reação por radicais livres, né? Nós vimos lá. Ou seja, é uma reação radical onde a cisão vai ser bem no meio e os iguais, não, cloro, bromo, flu, geralmente é com a halogenação é essa, né? Cloro, bromo, flu. Eles formam radicais livres e vão lá e retiram o hidrogênio e o outro vai e entra, né? Um retira e o outro entra. É uma ação em conjunta, né? É uma ação em conjunta. Então, é esse processo aí da substituição. Para iniciar esse tipo de reação, temos que produzir alguns radicais livres, e as condições para isso são luz de frequência adequada ou aquecimento. Então, vocês vão ver sempre na reação, vocês vão ver sempre aqui, ó, não é nessa, né? Mas se eu tivesse representado, vou botar a mão bem que você não achar que estou falando dela. Vai estar lá o lambdazinho, ó.
Tá o lambda. Vocês viram o lambda e o deltazinho representando o calor. Eu estou falando aqui de cisão homolítica, ó. Aqui, ó, são iguais, tá vendo, ó? Então, se são iguais, eu vou dividir ao meio a quantidade de bromo. É como se ficasse assim, ó. Um bromo desse jeito, com esse pontinho, e o bromo com outro pontinho, representando que são radicais. Aqui foi uma quebra por igual, tá, ó? Foi por igual. Tu fica com a tua parte, eu fico com a minha. Se vira aí. Então, é dessa maneira que eles trabalham na questão dos radicais livres. Então, essa galerinha que ataca o nosso organismo e produz aí as células cancerígenas, tá? Vamos lá. Nos alcanos de cadeia normais, temos vários átomos de hidrogênio possíveis a serem substituídos. Então, tem a reaçãozinha, ó, né? Veja aqui, ó, o cloro. Eu tenho aqui alguns hidrogênios, não tem, ó? Vocês estão vendo aqui nesse carbocato que vai ser formado? Eu tenho alguns hidrogênios, mas por que que ele não atacou? Aí vem a pergunta do pH. Por que que ele não tirou um hidrogênio aqui? Ele pode tirar, isso é fato, pH. Ele pode tirar, mas ele tem preferência. Ele prefere retirar um hidrogênio de um carbono mais hidrogenado, ou seja, é um carbono terciário. A sequência, ó, carbono terciário depois, carbono secundário. E por último, a última opção é retirar o hidrogênio de um carbono primário. Então, quanto mais substituído for o carbono, melhor vai ser a retirada para ele. Né? Então, nós temos algumas produções. Nós temos, por exemplo, se eu quiser saber qual o produto principal, eu vou observar que esse produto principal vai ser sempre a retirada do hidrogênio de um carbono mais substituído. É o que a gente vai ver, aparentemente, aqui. Ó. A reatividade depende do carbono onde ele se encontra. Então, a preferência de substituição segue a seguinte ordem. Tá vendo aí, pH? Eu vou ter a preferência lá no carbono terciário. Ele, eu vou olhar sempre para ele. Tem os outros aqui, os outros é meu plano B, meu plano C, mas se eu vejo um carbono terciário, eu digo, eita, é ali. Eu sou um radical livre, eu digo, eita, é lá. Eu vou atacar ali. Eu quero aquele hidrogênio lá. Aquele hidrogênio, ele está mais palpável de energia. A nuvem eletrônica dele está brilhando para mim. Então, eu vou atacar lá. Então, o que é que o cloro faz? Vai lá no hidrogênio, retira, vira o ácido clorídrico que ele quer, e o outro cloro vai e entra. Então, a possibilidade é nessa sequência aí que vocês estão vendo. Carbono terciário é maior que o carbono secundário, que é maior que o carbono primário. E aí eu vou formar 3 produtos. Eu consigo formar 3 produtos. Né? Eu vou conseguir formar 3 produtos. E como é que vai ser perguntado lá no Enem para vocês? Qual é o produto principal? Aí minhas crianças vão lembrar disso. Olha, o professor falou que o produto principal é aquele onde ocorreu a substituição lá no carbono mais substituído. No carbono terciário, carbono secundário e a última opção é o carbono primário, como se eu estivesse colocando porcentagens, né? Ó, como se tivesse colocado porcentagens aí nos produtos formados. Um é quantos por cento? Vamos lá, me ajude aí, da galera da matemática, sei lá, 90%. O outro quanto é? 20%. Então tem que fechar nos 100. Né? Aquele que tem a maior porcentagem, né? A maior porcentagem de formação, que é assim que vocês vão encontrar no Enem. Ele vai colocar os produtos e vai colocar as porcentagens. E vai querer saber por que é 90%, por que um é 10%, por que um é 20%. A regra é simples, porque a substituição aconteceu no carbono mais substituído. Né? No caso, o carbono terciário é mais substituído que o secundário, e obviamente que é mais substituído que o primário. Então, veja aí, ó, vai ser nesse carbono, ó, a preferência no carbono terciário. Então, vai retirar esse hidrogênio e o outro entra, né? Vai ter o produto, ó. O produto principal é esse aí, tá? Esse é o mais produzido, esse é cerca de 90% produzido. Já falando em porcentagem, óbvio que os outros são produzidos. Aqui, especificamente, eu não tenho carbono secundário, né? Eu vou ter esse terciário, mas eu posso, por exemplo, pode aparecer de um cloro está aqui, ó. Vamos para o meu quadro, para ficar melhor de eu mostrar, porque aí para eu escrever demora mais. Então, ó, do jeito que mostrou esse daí, Professor, fez esse ataque, diga lá, pegar. então foi a substituição desse Cl2, né? No caso desse Cl2, ele foi um cloro lá no carbono terciário e o hidrogênio de lá veio para cá. Justamente, fez isso, ó. Fez Aí isso. formou um ácido. Justamente. Ó, veja, o cloro veio aqui, ó, porque eu tenho 3 carbonos para poder atacar, não tem, ó, tem esse daqui também, ó. Tá vendo? Mas qual é a preferência dele? Você pode dizer, não, professor, ele pode atacar esse daqui que é mais perto. Não tá errado você dizer isso, não. É mais fácil, não tem impedimento. Mas o sonho dele é esse aqui. O sonho dele é atacar esse aqui. Por quê? Porque esse carbono, ele tá recebendo elétrons desses outros, ó.
Esses outros estão enchendo isso daqui de riqueza. E ele tá pobre, ele quer ficar rico, ele vai tirar um. Tá entendendo? Então, o que ele faz? Ele faz isso, ó. Retirou esse hidrogênio. Aqui rompe, óbvio, né? Retirou. Quando ele retira, nós já temos lá o produto, né? Ó, HCl. Temos. Pronto, deixa lá guardadinho. Retirou. Mas ele formou o carbocátion. Aí sim eu vou ter o produto final. O produto final vai ser o cloro que ficou. Foi lá, atacou também, ó. Veio, ó. Atacou. Não é? Os CH3 que ainda estão aqui, ó. CH3, CH3, CH3. Tem lá o produto final. Então, esse cara aqui, ó, ele corresponde a cerca de 90%. Ele é o principal, mas o secundário vai acontecer. O secundário vai acontecer, né? Ó, porque eu vou ter luz ainda e a reação pode acontecer dessa maneira. Como eu mostrei para vocês, ele pode atacar um primário aqui, ó. Eu posso ter isso daqui também como produto, pH, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que eu botei um pouquinho mais baixo. Então, mas eu posso ter isso daqui também como produto. E lá no Enem, ele vai querer saber isso aqui de vocês, ó. Qual dos dois, ó, daqui é cerca de 10%. Qual dos dois é o produto principal? Qual dos dois é o produto principal? Aí vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar. Um dia você vai lembrar de mim. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão lembrar de mim. Olha o cloro. Onde é que o cloro tá? O cloro tá num carbono terciário, ó. O cloro tá no carbono terciário. Eu substituí nesse carbono o sonho dele aqui. E eu também fiz uma substituição, mas aqui no carbono primário. Tá ligado só a esse, ó, tá vendo? Ó? Tá ligado só a esse. Por isso que ele é 10%. Ó. Porque a regra diz carbono terciário, depois carbono secundário e, por último, carbono primário. Por último, é a última opção dele, é o carbono primário. Então, esse aqui, ó, é o produto principal. Ele é o produto principal pela questão da estabilização do cloro. Agora eu tenho uma lei de alquila muito mais estável do que esse. Tem muito mais estável do que esse. E é por esse motivo que o ataque vai acontecer ali. A substituição acontece nesse carbono. Deu para entender essa? Deu para compreender? Se não, por favor, me avisem. Eu vou prosseguir, tá? Bora ver um exemplo aí, ó. Bora ver um exemplo? Eita. No 3-metilpentano, ó, cuja estrutura está representada a seguir. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 os carbonos, né? O hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado no carbono de número. Vamos lá, gente. Qual o número mais fácil de eu poder substituir um halogênio? Qual o número mais fácil? Qual dos carbonos aí? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Quais? Segundo o que eu acabei de falar para vocês aí. Qual é mais fácil substituir? 3. É o 3, né? É o 3. Olha a Maria Rosa. É o 3. A Maria Rosa, o pH. Então, veja, é no 3. Esse hidrogênio aqui, ó, ele tá no carbono, ó, terciário. Não é isso, ó? Tá no carbono terciário. Então, esse hidrogênio vai sair com o outro cloro, né? Vai retirar, vai sair, vai virar nosso ácido clorídrico. E o outro vai entrar, formando um aleto de alquila. Então, o carbono 3 é o mais delicioso para ocorrer aí a substituição. Vai ser nele, não é? Só que eu posso, como eu falei para vocês, pode ocorrer no carbono secundário. Eu posso ter 3 produtos aí. 3. Eu vou mostrar os 3 para você para dizer que eu não estou mentindo. Eu tenho 3 produtos aí. 3 não, 4. Dá para formar 4 aí. Se vocês encontrassem lá na prova lá, né? Qual é o produto principal? Aí vai dar aqui. CH3, CH2. Aí vem aqui o cloro, né? O cloro, e aí CH3, aí CH2, CH3. O primeiro, aqui é o primeiro. Né? O segundo, vou botar lá 3 produtos. Então, poderia aqui ser o CH3, CH2, ó, o CH, vou continuar com o hidrogênio, não sair com ele. Vou CH e um cloro bem aqui, ó. E aqui um CH3. Tá vendo? Agora eu ataquei quem? O carbono secundário, né? Ó, substituir aqui no terciário, aqui no secundário, e aqui no 3, eu posso fazer assim. CH2, vou continuar com um Hzinho aqui, ó.
CH3, aqui também com CH2, e lá vai ficar um CH2Cl. Olha aí, ó. Então, aqui é um terciário, aqui é o secundário, aqui foi no primário. Aí pergunta vai perguntar na prova, qual dos três aqui é o majoritário produto formado aí na substituição do 3-metilpentano com cloro. Aí vocês vão dizer, esse meio de ser feliz que é o 1. Né? Isso daqui ela não é, mas vai perguntar por quê? Porque a substituição aconteceu no carbono mais substituído. E no carbono mais substituído, existe uma nuvem eletrônica aqui mais, uma densidade eletrônica maior. Então, ele tem a preferência lá. Aí vem na sequência o secundário, né, ó, que também tem substituição, tá vendo? Porém, não é tão substituído quanto o carbono 3. E nós temos a última aqui, que é a primária, que também vai acontecer, né? Porque ela tem lá o ataque lá na secundária e na terciária, que não pode acontecer na primária, também acontece. Tudo bem? Então, a letra C, a correta, então nós estamos dentro do cronograma. Bora ver bem aqui, ó. Um químico faz uma reação do terc-butano, que é o metilpropano, com o bromo, não é isso, ó? Na presença de luz solar ou aquecimento a 300 graus. Admitindo-se que ocorra apenas monossubstituição, ou seja, só vai ter uma substituição, né? Não vai ter várias. É correto afirmar que o número de produtos formados nessa reação a gente tem que ver o produto, né? Ele está dizendo que é o terc-butano, metilpropano, tá aqui, né? Ó. Pronto, a gente já sabe onde é que vai acontecer, não sabe? Ele está sabendo que vai acontecer bem aqui, né? Ó. É um carbono terciário, não é isso? Ó, vai acontecer a substituição aqui. Então, vai entrar um bromo lá, e eu vou ter aqui alguns produtos. Tá vendo? Ó? Eu tive um produto aqui no carbono terciário, e tive um produto no carbono primário, e ele quer saber quantos foram produzidos, né? Quantos foram produzidos? Quantos? 2. 2. Então, letra C de campeões. Então, foi uma substituição aqui no carbono terciário e a outra no carbono primário, até porque eu não tenho um secundário. Se tivesse secundário, a preferência era secundário, não é? Se tivesse secundário, aí seria um secundário aí, o nosso produto formado. Esse daqui é só mais um para a gente concluir. Falta 2 minutinhos. O número considere a reação de substituição do butano. Então, ó, lembra que se é substituição, eu vou ter um produto orgânico e vou ter um produto inorgânico, não é? Ó, então, se é o butano, vou apagar aqui. Butano é o CH4, não é não? Eita, dor de cabeça, gente. Cedo com a dor de cabeça desse jeito. Vai estar assim, né? Ó, CH4 mais Cl2, isso na presença de luz e calor, né? Ele quer saber aqui o orgânico e quer saber o inorgânico. Então, se é um CH4, ele é um carbono em um só, não tem nenhum outro ligado a ele, tem os hidrogênios. Ele é considerado como primário, e os cloros aqui, numa ruptura homolítica, ele retira aqui, não é? Quando ele retira, ele produz já o que nós temos como inorgânico, é o HCl. E o orgânico vai ser o quê? Vai ser o CH3Cl. No caso aqui, o HCl é o nosso produto inorgânico, não é? Então, qual é que seria aí o nome do composto X? Ele quer cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio, para quem não sabe, cloreto de hidrogênio, para quem não sabe, é o HCl, tá? Ó. Cloreto de hidrogênio é o próprio ácido clorídrico, tá ok? Então, não confunde não, tá? Cloreto de hidrogênio é o mesmo ácido clorídrico, então não pode ser a letra A. Letra B, clorobutano, 1 clorobutano. 2 clorobutano se eu tivesse um carbono secundário, né? E sim, seria no carbono 2, né? 2 clorobutano. 1,1 clorobutano. 2,2 de clorobutano. Eu só coloquei 1, né? É uma monocloração aí. Então, qual é a letra aí? Qual é a letra? Qual é a letra aí? Ah, é o butano, gente. Vocês nem me chamaram a atenção, né, PH? Tu, rapaz, PH. É o butano, não é o metano. Ô, professor. Professor, quando ocorrer a substituição ao elemento químico, pode ser colocado tanto na parte de cima, tanto faz, foi como o Pedro tinha me perguntado isso daí, né? Tanto faz. Mas assim, por exemplo, nesse caso aqui sim, tá? Ó. Nesse caso aqui sim. Naquele outro não. Naquele outro não. Deixa eu me retratar aqui, né? Deixa eu me retratar.
É o butano, é um CH3 aqui, CH2, CH2, CH3, vem aqui, né? Então, tem duas possibilidades, pode ser nesse carbono secundário ou nesse, não é? Aí sim, né, PH? O PH nem me chamou atenção, o PH é um rapaz muito educado. Posso fazer assim, não posso? Aí vem o que o Elixir me perguntou. Pode ser aqui em cima, pode ser embaixo também, Elixir, ó. Tá vendo? Então, ele poderia vir aqui, ó. Tanto aqui em cima, ou aqui embaixo, ó. Tá? Porque, consequentemente, aqui é um carbono secundário. Tanto esse quanto esse, pode acontecer. Tá? Então, ele vai formar isso aqui, ó. Quando ele formou isso aqui, eu vou considerar a contagem dos carbonos o mais próximo possível do halogênio, não é verdade? E aí a gente vai ter o 2-cloro, ó. 2-cloro, no caso aí, né? Butano. 2-cloro. 2-cloro butano. Tá ok, galera? A minha deu C. Dessa questão aqui, né, PH? Sim. Só vai usar um cloro e o outro fica. O outro vira ácido clorídrico. Viu, Maria Rosa? O outro vira ácido clorídrico. Então, a gente encerra aqui a nossa aula hoje. Foi assim um pouco corrido, mas eu já dei um up muito grande dessas questões, desse material, desse conteúdo, dessa substituição. Eu vou concluir essa parte que eu falei para vocês de ortoparadirigentes, que é o que cai realmente, né? Vai colocar, eu vou colocar assim, na terminar aqui, ao terminar a gravação, já coloco lá no sala de aula, viu? Tanto a aula quanto o slide. E esse slide é completo, então você vai ter tudo. De todas as que eu falei, de adição, eliminação, substituição, oxidação, só não tem de polimerização, tá? Polimerização em trabalho à parte, mas os demais nós temos. Então, se vocês já quiserem, valeu, PH, se vocês já quiserem, ao Marcos Vinícius, se vocês já quiserem fazer alguma coisa para treinar, vocês podem fazer lá no material da página 396, tá? 396 já tem esse tipo de reação que eu falei para vocês, especificamente aí do... Valeu, Alan. Da substituição dos aletos, né, das cadeias abertas, diretamente aí com carbono secundário, terciário, primário, enfim. Já dá para trabalhar. Gente, vamos ficar aí, né, o pessoal já está saindo, e tem gente chegando e outro saindo. Então, a gente se encontra na próxima aula e vamos treinar. Treinar é o que importa. Um abraço, pessoal. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.